no Blá Geek TV de hoje, vamos falar um pouco sobre o primeiro longa-metragem do diretor brasileiro Marcos Gutmann com o filme Maresia. Protagonizado por Júlio Andrade em dois papéis diferentes, o filme é uma adaptação do romance Barco a Seco, de Rubens Figueiredo, e conta a história de Gaspar Dias, um perito em arte obcecado pela obra de Emílio Vargas, um místico pintor desaparecido há anos. Emílio? Mais barco encalhado no seco, Emílio. Você podia imaginar alguma coisa diferente. Eu não imagino. Eu vejo. A assinatura é impecável. Os pigmentos também são bons. Esse quadro é uma imitação do estilo Vega. Nem vai analisar melhor? É o retrato do meu pai. Ele se orgulhava de ter sido pintado pelo tal do Vega. Não, o Vega nunca pintou retrato. Porra, tu se acha o dono da verdade, né, cara? Mudou de opinião? Eu conheci Emílio Vega. Eu estudo Vega há mais de 10 anos. Eu nunca soube de um registro confiável de alguém que tivesse convivido com ele. Emílio não tinha família, era um homem livre. Você mora onde? Aqui. Onde é que estava esse velho esse tempo todo? Você devia ir atrás dele pra ver se ele é verdadeiro ou falso. Se eu não quiser ir embora daqui. Esse retrato pode impedir a minha falência. Esse dinheiro é meu também. O senhor deve saber o que realmente aconteceu. Você vai pintar hoje? Você já me viu algum dia sem pintar? Você não é o gênio que pensa. Se eu quiser, eu acabo com essa merda toda. E não vai fazer diferença nenhuma. Todo mundo quer viver para sempre. Mas suas obras sobrevivem. A nossa repórter Bianca Moreira conversou um pouco com o diretor e com o elenco do filme. Confere aí. Olá, pessoal do Blá. Nós vamos falar agora um pouco sobre Maresia, um filme do Marcos Gutmann. Eu fiz o primeiro longa-metragem, o primeiro curta-metragem do Marcos Gutmann há 20 anos atrás. Obviamente que era uma outra fera, né? Aí o Marcos me convidou, eu sempre falo que é meio uma coisa de crença, né? Ele queria que eu tivesse no primeiro longa dele, né? Então, quando ele me convidou, eu já gostei dessa ideia, dessa crença, né? De estar num trabalho de um diretor que eu conhecia há 20 anos atrás e fazendo agora de uma forma bastante perseverante, né? Que todo cineasta brasileiro precisa ter a perseverança, ele me convidar para fazer o trabalho junto com ele, faria de qualquer forma. Aí quando eu li o roteiro eu fiquei encantado, eu sou formado em artes plásticas e tenho um encantamento muito grande pelo mundo, da pintura especialmente. E quando eu ia fazer uma dona de uma galeria e conviver, né, com essas questões de autenticidade, eu realmente fiquei bastante motivada. Eu acho que o lado da minha personagem é o comercial, né? Então o que acontece? Você tem de um lado essa obsessão, no caso, né, do homem, que eu também acho que é um artista, que ele quer legitimar a obra da grande paixão da vida dele, que é ele tem que legitimar aquele artista que ele escolheu como grande paixão dele. E, por outro lado, eu acho que para mim é o comercial. E tem a obsessão do pintor, né? Que eu sempre falo que é de superação. São pessoas que estão tentando se superar, né? Superar o próprio conhecimento, superar a pintura, eu sou melhor, estão sempre tentando se superar. E tem a posição dela, é a posição do comércio. Ela mesmo fala. Tem uma frase que eu acho até, ontem eu assistindo, achei, ela pedir para ele pegar leve, que não precisar, que o quadro era importante para ela. Dependia daquele quadro para sair do buraco da galeria, né, com a sobrevivência. Obviamente as galerias de arte são muito delicadas, né? O universo, se bem que a arte brasileira está num período legal, ela está em crise muito grande. Então, eu acho que é o seu lado comercial. Acho uma mulher normal, tem uma galeria, óbvio que tem um lado comercial, cuida dele, porque ela trabalha para ele, ela cuida dele, tem aquele vida, né, vindo de fora com aquele filho, né? Você tem o mundo da arte, as preocupações com a arte, a autenticidade, e aquela galeria invadida por aquele menino louco, né? E pedindo dinheiro por droga, né? E
agressivo com a mãe, que é a mãe delicada, que vive no mundo da arte. E você pensa que poderia ter um filho diferente, né? São pequenos momentos dentro do filme, mas é muito grave essa invasão, né? E ela, no final, pedindo para ele ceder para o filho. Obviamente que ele não acredita na autenticidade do retrato, mas no fim deu tudo certo. Eu acho que a Maresia, para mim, eu acho que ficou um filme muito bonito. Tanto na parte da memória antiga dele, que é a coisa mais linda, realmente, fotografia muito bonita. Mas eu acho que é uma reflexão sobre a autenticidade, sobre o que é arte, como é que é a sua atitude diante da arte, né? Você tem ali um painel, que trabalha para ganhar um dinheiro, né? E ao mesmo tempo protege o que vai, né, avalizar, ele tem o escritório dele ali dentro, né? Ela deixa ele, né, é flexível, convive com as questões de autenticidade, sim ou não, questões de autoria, né? Eu acho que é uma observação sobre isso, sobre qualidade de arte. Eu acho que é um tempo diferente quando você entrar no cinema, que eu chamo de tempo da poética da imagem. Eu acho que tem é uma poética, é muito gostoso ver o filme, porque o mar está sempre presente e as questões da arte, né? Ou você vai... eu acho que é isso, você gosta de arte, né? De pintura, e do mar, sabe? E desse tempo da imagem, tempo poético da imagem, acho que é um filme que vale a pena você se dedicar a ele um pequeno tempo da vida, hoje em dia que a gente tem tão pouco tempo para a vida. Primeiro, galera, Blá Cultural, vamos bater um papinho sobre o filme Maresia. Eu vi ontem, não tinha visto ainda, surpreendente a textura, a cor. Pensa que fala de um pintor, então a textura e a cor são importantíssimos. Cara, me surpreendi. Corre para o cinema ver, depois me conta. Bom, pensa que é um projeto que o Marcos está acalentando, feito um filho, assim, há anos. Havia anos que ele vinha com isso. Até que ele falou, agora vamos rodar. E era para fazer um pintor acadêmico italiano. Era um papel pequeno, mas que é muito instigante. Eu pinto, na verdade eu pintava de moleque. Faz uns 20, 25 anos que eu não pinto. E ele disse, não, pega, vamos botar tinta, pincel. Foi lindo de ver ele no espaço, assim, e voltar a mexer com uma coisa que me dava muito prazer. Eu fico muito feliz. A arte dentro de uma arte, que se pensar, a linha de raciocínio de um pintor acadêmico não é a linha de raciocínio que eu sigo como ator. Então, essencialmente, ele tem um caráter e critérios diferentes do que eu tenho como artista e como pessoa. Isso também é surpreendente, porque é como fazer alguém em que você não concorda com o cara. Mas você tem, como ator, você tem que concordar com o personagem, senão você critica ele, que é muito ruim. A essência do filme tem esse aspecto, o que é acadêmico e o que é naif, mas tem vamos dizer, tem uma briga maior ainda, que é o que é verdadeiro e o que é falso. Ou então, o que é essencial e não, o que é autêntico e não, o que eu tenho que abrir mão para ser livre. Eu lembro sempre do livro do Hermann Hesse, O Lobo da Estepe, que fala exatamente disso. Liberdade se paga com solidão. Então a liberdade absoluta, final, só cabe você dentro dela. Porque sempre que precisar ter contato com alguém, você tem que dividir essa sensação de liberdade, porque você tem que dialogar com a liberdade do outro. Seu conceito com o conceito do outro. E Vega é um cara que leva a sua liberdade até o limite. Ele paga por isso. Então, é muito interessante o filme mostrar, o roteiro mostrar alguém que foi até lá, porque aí você diz, eu estou em algum ponto entre aqui e lá. O que eu leio? O que fica para mim? É muito instigante isso. Vincenzo é muito honesto no que ele quer. Ele é um pintor, ele tem a sua obra, ele acredita nela. Ele deve ter aprendido muito com Vega também. Porque a gente não aprende por semelhança, a gente aprende por contraste. É que quando a gente forma o nosso caráter, a gente não forma o caráter com as grandes alegrias que a gente teve, a gente forma com as dores e com as perdas. É isso que forma a gente, é isso que mexe. Então, esse atrito
é a nossa matéria-prima. O Vega trabalha sempre com raiva. Os dois. E a gente tem muito medo de sentir raiva, mas raiva é o carvão da locomotiva. Se a gente direciona esse carvão para conseguir coisas, é bárbaro. Porque nós fomos criados para não demonstre raiva, não exploda, não sei o que. Não, bora lá. Maresia é um canto de liberdade, é um canto de obstinação. E você tem uma meta na vida, você tem um desejo, tira a bunda da cadeira e vai atrás. Acho que mais do que isso já é uma maravilha. Então, já é. Sou Marcos Gutman e nós vamos conversar sobre Maresia. O projeto surgiu quando eu li o livro do Rubens Figueiredo, chamado Barco a Seco, e antes de terminar de ler o livro eu já queria adaptar o livro. Então, eu procurei o autor imediatamente, ele gentilmente cedeu a opção dos direitos de adaptação. E eu fiquei alguns anos pensando, né, em como fazer a adaptação. Eu sabia que eu queria adaptar aquele livro, mas foi um processo, foram quase 2 anos para chegar a um argumento, que é assim, o pré-roteiro, que vem antes do roteiro. E depois desse argumento ele foi contemplado num concurso, num edital da Ancine, consegui um apoio para desenvolver o roteiro. E aí foi outra batalha, que foi o tempo de captação de recursos para o projeto. Durante muito tempo eu trabalhei com um projeto com o título do livro Barco a Seco e participei de um laboratório na Argentina com consultores internacionais. E nesse laboratório eu falei, né, uma das consultoras perguntou, mas você, qual é a sensação que você quer passar? Eu falei muito do que eu queria fazer um filme sensorial, eu queria fazer um filme em que as pessoas se sentissem, o espectador se sentisse próximo ao mar, né? E falei que eu queria que o espectador sentisse a maresia, né? Porque o mar é o elemento que une os dois personagens. Gaspar, ele nada todo dia no mar, e Vega morava num barco. Então, é um ponto, e Vega morreu afogado, né? Então é um ponto, é um elo entre os dois personagens. E ela, naquele momento, ela falou, Maresia é uma palavra tão linda, por que você não usa como título? E é uma consultora, ela é uma das diretoras do Festival de Roterdã, e eu gostei da ideia. Bom, é difícil, sempre um livro é uma obra, e a gente tem que tratar o filme como uma outra obra autônoma, né? Porque é muito comum, quem gosta muito de um livro, e Barco a Seco é um livro premiado, é um livro que hoje em dia é muito estudado, é uma referência, né? Esse livro. Alguém que goste muito do livro pode não gostar do filme, porque algumas coisas que estão no livro não estão no filme, e muitas coisas que estão no filme não estão no livro. Então são 2 obras autônomas. Essa é a primeira distinção importante que a gente precisa fazer. Outro ponto, eu acho que a sensorialidade do cinema ajudou a contar essa história, né? A questão da proximidade do mar. Que o mar é presente no livro, mas é preto no branco, é uma literatura em que você começa a imaginar as coisas, né? E no filme a gente pode mostrar isso. E outra coisa, eu acho que é talvez a principal distinção entre o que a gente que passa na cabeça de um leitor e o que passa na cabeça do espectador do filme é a montagem, porque a montagem é algo específico do cinema. A montagem foi algo que surgiu com o cinema, não surgiu com a literatura, não surgiu com o teatro. A montagem é uma arte do cinema, é uma coisa criada pelo cinema. Hoje em dia, enfim, a montagem é fundamental no audiovisual. Então, o filme, a montagem no filme traz essa fusão entre os dois personagens, né? Eu procurei na montagem aproximar os dois personagens, mais do que estão no livro, porque no livro cada personagem tem um capítulo, é uma alternância de capítulos, e no filme a gente foi entremeando
montagem eles vão se aproximando cada vez mais. Olha, foi um processo longo, extenso. A gente, assim, toda a equipe, junto com o diretor de fotografia, o Alexandre Ramos, com a diretora de arte, a Lulu Continentino, a gente estudou muitos filmes, estudamos referências. Eu trouxe uma série de referências que vão lá do iníciozinho do século XX, do Jean Vigo, do Atalante, até coisas bem contemporâneas, David Lynch e Raul Ruiz, e, enfim, a gente foi buscando referências e, enfim, eu acho que eu já tenho, nos meus curtas eu já vinha desenvolvendo também uma linguagem audiovisual que eu procurei aprimorar no primeiro longa. Né, alternância entre tempos, passado, presente, ficar em dúvida se o que a gente está vendo é o real, é o imaginário. Isso são coisas que já vinham dos meus curtas. Assim, desde que eu li o livro, quando pensei em como transformar em filme, foi uma das coisas que eu percebi que iam ajudar sensorialmente, né, usar o mesmo ator para os dois personagens. Mais adiante, num outro laboratório, num laboratório de roteiros, eu fui demovido da ideia com consultores internacionais, Christopher Hampton, enfim. Eles falaram que eu tinha um ótimo roteiro e que eu ia confundir muito o espectador colocando dois atores, o mesmo ator para fazer os dois personagens. Eu me convenci naquele momento, fiquei trabalhando o projeto por algum tempo com dois atores e quando saiu o dinheiro e fui entrar em produção, eu mandei o roteiro para a produtora de elenco e ela falou, por que você não chama o mesmo ator para fazer os dois personagens? Eu falei, essa sempre foi a ideia, desde o início. O Júlio é um ator que eu já admirava muito. O Júlio é um ator camaleônico, né, que realmente encarna cada personagem, né? Então o Júlio foi uma escolha natural. Teve essa questão do medo dele, do mar, que a gente teve que recuar. Eu fui conversar com ele tinha adorado o roteiro, ele falou do medo do mar. E eu falei, bom, vamos ver se a gente consegue. Tem que conversar com a minha produtora, que estava comigo desde o início. Fui conversar com a Kátia ficou um pouco assustada com isso. A gente ficou pensando mais um pouco e mais adiante, assim, eu me convenci de que ele era o melhor. Comecei a realmente imaginá-lo representando os papéis e aí eu liguei para ele e ele me falou, lembrei de vocês, eu estava indo no Rio ontem e entrei no mar com água até o pescoço. Eu falei, se você entrou no mar com água até o pescoço, você não tem tanto medo do mar assim, né? Então vamos fazer? Bora! Foi assim. A questão do poder realmente de um perito de dizer se a obra é falsa ou verdadeira, isso é uma das coisas que mais me instigava, sabe? Eu já tinha trabalhado num projeto de um roteiro que não vingou, que não foi adiante. Eu já tinha trabalhado num projeto que era um pouco sobre isso. Era de um artista que queria se vingar contra um marchand que o representava, e ele queria pintar uma tela que o marchand tinha na sala e substituir a tela na sala do marchand sem que o marchand percebesse a diferença entre uma tela e outra. Então, qual é a diferença entre uma obra autêntica e uma não autêntica? Né? E a gente tem exemplos, assim, na história da arte, a gente tem exemplos assim muito, muito importantes de obras que foram pintadas, foram expostas. Essa obra-prima do Vermeer foram expostas. Dezenas de milhares de pessoas foram ao museu ver as obras e depois descoberto que era falsa, que não era autêntica, né? Então, é uma questão muito, assim, muito ímpar essa, né, desse valor que é dado, né, à obra de arte. E eu procurei também na cena a cena do Jonas Bloch no filme, em que ele queima o quadro, é um pouco representativa disso. Um colecionador, um grande colecionador, se o perito que está dizendo se é falso ou verdadeiro diz que é falso, queima. Aí passa a não ter valor nenhum para ele. E o próprio perito fica assim, por que vai queimar, né? Afinal de contas, por que vai queimar? Então é uma provocação ali, né? Mútua, né? É uma boa obra, né? Independente de ter sido pintada pelo Verga ou não. E, enfim,
eu acho que o grande barato da história é esse, do perito ter sido iludido, se auto-iludido, né? O perito se auto-iludiu, porque o que foi pintado antes do afogamento ele considera autêntico, o que foi pintado pós-afogamento ele considera falso, porque foi uma mudança de estilo, uma mudança de fase, né? Ele não consegue mais pintar como antes, depois que ele é salvo, que ele vai viver junto com a Maria, muda alguma coisa ali no estilo de pintar dele. Né? O Marcos, ele já conhecia meu trabalho, não lembro por qual trabalho que ele tinha assistido, ele tinha achado que eu podia fazer o filme dele, e a gente se encontrou no Rio de Janeiro, eu estava fazendo uma outra coisa, ele foi no hotel e me deu o roteiro, eu li, e acho que 2 dias depois a gente se reencontrou. E eu fiquei apaixonado pelo personagem do Vega, né, pelo aquele pintor que morava num barco e tinha essa relação com o mar, e a pintura dele era toda em cima disso, do que ele via, né, daquela realidade do mar ali. E aquilo me pegou. O Gaspar também achei um personagem interessante, mas o que me pegou foi o Vega. Só que tinha um porém, eu não sabia nadar. E tinham 2 cenas de afogamento e 2 personagens que nadavam muito bem. E eu fui entregar o roteiro para ele e falei, cara, eu adorei, quero fazer, só que eu não sei nadar. Aí ele falou, poxa, tem que ficar para a próxima, Júlio. Pô, saiu, foi embora, ele me deixou sozinho e eu falei, cara, é agora. Eu acabei de perder um personagem porque eu não sabia nadar. Aí ele me ligou 2 dias depois e falou, não quer tentar aprender a nadar? E eu falei, bora. Eu aceitei fazer e fui. Foi assim que pintou o convite. Por serem personagens bem distintos, bem diferentes, eu acho que teve uma parada legal. Assim. Se eles fossem muito parecidos, ia ficar meio o mesmo registro, ia ficar difícil de embarcar na história. Então, por eles serem opostos, assim, na minha cabeça, foi mais tranquilo, mas foi muito difícil também. Então, eu fiz toda a primeira parte com o Vega, né? Sem pensar no Gaspar, assim, não pensava em nenhum momento no Gaspar, eu estava vivendo aquela coisa do pescador, pintor mesmo. Todo dia eu pintava quadro em casa, com tinta a óleo, eu até presenteei uma galera da equipe do filme com alguns quadros que eu pintei. E quando na cena que eu corto o cabelo, a barba e tal, ali eu me despido do Gaspar, e ali começou a aparecer o Vega, assim, começou a nascer o Vega. Foi assim, eu não tive muita composição nem antes, e muito mais durante do que antes, assim. Então, foi um personagem que foi aparecendo no decorrer do filme. Eu sempre tive muita facilidade com trabalhos manuais, assim, por conta da minha mãe. Minha mãe é uma esposa de bordado, de talhar madeira, de costura, de pintura a óleo, pintura não sei o quê. Então eu via muito minha mãe fazer. E eu acho que eu até tentava pintar algumas coisas na época, assim, quando era pequeno. Então eu tenho muito essa memória da minha mãe pintando. Minha mãe pinta, até hoje ela faz essas coisas, assim. Hoje ela é manicure, então ela pinta a unha. É ótimo, com pincel, com coisa, ela sempre foi boa. E eu tinha muito essa memória da minha mãe. Mas eu fui muito, assim, freestyle, assim, não tinha técnica. Eu tinha só desejo e a facilidade das mãos que eu tenho. Eu sou marceneiro, eu trabalho com madeira. Meu avô é marceneiro. Então eu tenho muito essa coisa das artes plásticas presente na minha vida. Eu acho que com o Marcos foi um casamento, não deixou de ser um casamento de ideia, mas sempre quando eu aceito fazer um filme, eu já falo pro diretor, eu não sou só um ator, eu sou tipo coautor também, porque eu gosto de me meter, eu gosto de investigar, aquilo que eu acho que é melhor pro filme, claro que respeitando o papel do diretor, assim, mas eu sou esse cara que me meto mesmo, assim, então eu já adianto isso já de antemão, dizendo que eu quero interferir, porque eu, por exemplo, eu sou um ator que quando eu não estou filmando, por exemplo, numa diária que eu não tenho cena, eu vou pro set, de tanto que eu gosto, sabe, me interessa estar no set, eu não sou um ator que reclamo por chegar cedo e filmar só às 2 horas da tarde, porque enquanto eu estou lá, eu estou vendo, estou observando, eu sou curioso, eu gosto de ver a câmera, eu gosto de ver a lente, eu gosto de entender do som, eu gosto de entender da luz, sempre fui assim, então eu tenho essa
essa necessidade de estar presente o tempo todo. Então o cara, quando me chama para fazer um filme, ele já sabe que eu vou estar ali com ele junto, abraçado, vamos lá contar essa história. E com o Marcos foi maravilhoso. O Marcos é muito querido, é um cara muito aberto assim, a novas ideias e tal. Tanto que ele fez o primeiro corte do filme, me chamou, perguntou o que eu achava, eu falei algumas coisas ele acatou, então ele tá sempre foi super aberto. Acho que tem uma coisa do valor da arte, né, do valor da obra, né, do que quanto ela vale, né, que essa coisa do artista quando morre acaba valorizando, da coisa do falso, do que é falso, o que é verdadeiro. Eu acho que é um assunto que foi muito pouco falado no nosso cinema, assim. Por isso que eu acho que esse filme é interessante. Ele levanta uma discussão muito bacana assim, em relação à arte, ao valor da arte. Eu acho que isso é o mais interessante. Assim. Eu acho que podem esperar um filme de contemplação, um filme de arte, um filme diferente. Não diferente só por ser diferente, mas diferente que vai levar você para um lugar diferente. Eu acho que é um filme gostoso de assistir, despretensioso. Eu acho que vale a pena assistir. Ontem eu fui assistir com um monte de amigos, né, na sessão, e todos saíram bem do cinema, saiu bem. Então é um filme que você sai bem do cinema, você sai uma coisa boa do cinema, você não sai pensando, criticando, ou esquece do filme quando você sai. Você sai com o filme, né? Isso Maresia tem, você sai com o mar. Acho isso. E é isso aí, pessoal. Então não deixe de curtir a nossa página, inscreva-se no nosso canal. Em breve teremos promoções exclusivas que você só vai encontrar aqui no Blag TV. Blag Cultural, todas as tribos em um único lugar.